Olá a todos! É uma honra genuína estar aqui com vocês hoje. Antes de começar, eu quero que vocês façam uma coisa simples para mim. Fechem os olhos por 3 segundos e me respondam mentalmente. Quantas vezes nos últimos meses vocês disseram, a partir de segunda eu mudo? Podem abrir. Se a resposta foi mais de uma vez, bem-vindos ao clube. Vocês estão na maioria absoluta. E sabe o que é curioso? Não é falta de motivação, não é falta de informação. Hoje vocês têm acesso a mais conteúdo de desenvolvimento pessoal do que qualquer geração antes de vocês. Podcasts, livros, cursos, vídeos. O problema não é que vocês não sabem o que fazer. O problema é que vocês estão esperando a vida perfeita para começar a viver perfeitamente. E essa espera tem um custo altíssimo. Cada dia que passa sem um hábito consistente é um dia que a versão que você poderia ser fica um pouco mais distante. Não de forma dramática, silenciosamente, como uma conta que vai acumulando juros negativos enquanto você dorme. Isso é o que eu chamo de o paradoxo da inação. Quanto mais você espera o momento certo, mais difícil fica começar. Porque o tempo passa, a energia cai, a autoconfiança diminui, e a história que você conta para si mesmo começa a soar verdadeira. Talvez eu não seja esse tipo de pessoa. Mas eu vim aqui hoje para quebrar essa história. Porque a ciência e a experiência de milhares de pessoas que eu já acompanhei mostram uma coisa muito clara. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de uma repetição. Quero que vocês guardem essa frase. Escrevam se precisarem. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de uma repetição. Existe um conceito que o psicólogo B.J. Fogg, de Stanford, passou décadas estudando. Ele percebeu que a mudança comportamental duradoura não vem de força de vontade, não vem de motivação e definitivamente não vem de sofrimento. Ela vem de comportamentos tão pequenos que o cérebro não tem como resistir. Ele chamou isso de tiny habits, pequenos hábitos, microatitudes que, encadeadas no tempo, produzem transformações que as grandes resoluções de ano novo nunca conseguiram. Pense comigo numa imagem. Imagine um navio saindo do porto do Rio de Janeiro em direção a Lisboa. Se o piloto ajustar a proa em apenas 1 grau, a princípio você nem percebe a diferença. O navio continua navegando, parece igual. Mas ao final da travessia, esse navio não chega em Lisboa. Ele chega num ponto completamente diferente do mapa. 1 grau de diferença, ao longo do tempo e da distância, muda completamente o destino. Os seus hábitos diários são esse grau. Então vamos falar sobre os 10 hábitos que, aplicados de forma consistente, vão mudar a trajetória da sua vida. E eu vou ser direto, nenhum deles vai surpreender você. Você provavelmente já ouviu falar de todos eles. A questão não é novidade, a questão é execução. O primeiro hábito é acordar com intenção. Não estou falando de acordar às 4 da manhã como um monge. Estou falando dos primeiros 90 segundos depois que você abre os olhos. Antes do celular, antes das notificações, antes do WhatsApp. 90 segundos onde você respira fundo, coloca os pés no chão e diz em voz alta ou mentalmente uma única frase. O que eu quero criar hoje? Não o que você tem que fazer, o que você quer criar. Essa mudança de palavra muda completamente a neurologia da sua manhã. O segundo hábito é hidratar o corpo antes de qualquer coisa. Um copo de água, 250 ml, imediatamente ao acordar. Parece simples demais para ser importante, e é exatamente por isso que funciona. Depois de 6, 7, 8 horas de sono, seu cérebro está literalmente desidratado. Água antes do café é uma declaração fisiológica de que você está acordado e pronto. O terceiro hábito é movimento intencional por 5 minutos. Só 5. Não 1 hora de academia. 5 minutos de alongamento, caminhada no corredor, agachamento livre, o que for. A pesquisa do neurocientista John Ratey, de Harvard, mostra que o exercício físico, mesmo em pequenas doses, libera BDNF, uma proteína que ele chama de milagre para o cérebro. 5 minutos de movimento é a dose mínima de clareza mental que você pode se dar. O quarto hábito é escrever 3 gratidões específicas. Não genéricas. Sou grato pela minha saúde é um pensamento bonito, mas vago demais para impactar o cérebro. Sou grato porque ontem minha filha riu comigo na mesa do jantar. Ativa o sistema límbico de uma forma completamente diferente.
Especificidade é o que transforma a gratidão de clichê em ferramenta neurológica real. O quinto hábito é a tarefa de maior impacto primeiro. Antes do e-mail, antes das reuniões, antes das redes sociais. Identifique uma tarefa, apenas uma, que, se feita, fará com que o seu dia valha a pena. E comece por ela. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, chama isso de a pedra do elefante. Quando você move a pedra maior primeiro, todo o resto parece mais leve. O sexto hábito é pausas conscientes de 2 minutos. A cada 90 minutos de trabalho, 2 minutos de pausa real, sem tela. Olho fechado, respiração profunda ou apenas olhar pela janela. O seu cérebro opera em ciclos ultradianos de 90 minutos. Ignorar esses ciclos não é produtividade, é negligência cognitiva. Respeitar esses ciclos é trabalhar com a sua biologia e não contra ela. O sétimo hábito é uma leitura de 10 minutos. Um livro físico, um artigo sério, qualquer conteúdo que exija que o seu cérebro construa pensamento linear. Não estou falando de scroll no Instagram, estou falando de leitura real. Warren Buffett atribui grande parte do seu sucesso ao hábito de ler todos os dias. Ele diz que o conhecimento funciona como juros compostos. 10 minutos por dia são 60 horas por ano de leitura. Isso é transformação intelectual silenciosa. O oitavo hábito é uma conversa de qualidade por dia. Uma conversa onde você está presente de verdade. Sem olhar o telefone, sem formular a resposta enquanto o outro fala, sem estar em outro lugar mentalmente. Uma conversa por dia onde você realmente ouve. Relacionamentos de qualidade são o preditor número 1 de longevidade e bem-estar, segundo o maior estudo de felicidade já conduzido, o Harvard Study of Adult Development, que acompanhou pessoas por mais de 80 anos. Uma conversa, por dia. O nono hábito é revisar o seu dia por 3 minutos. À noite, antes de dormir, 3 perguntas simples. O que funcionou hoje? O que eu aprenderia a fazer diferente? E o que eu estou orgulhoso, mesmo que seja pequeno? Esse hábito transforma a experiência em aprendizado. Sem ele, você acumula dias. Com ele, você acumula crescimento. E o décimo hábito, talvez o mais negligenciado de todos, é proteger o sono com um ritual de desconexão. 30 minutos antes de dormir, sem telas. A luz azul do celular suprime a melatonina e engana o seu cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia. Você não descansa de verdade. E sem descanso real, todos os outros 9 hábitos perdem força. O sono é o fundamento de tudo. Não é um luxo, é uma estratégia. Agora, eu sei o que está passando pela cabeça de alguns de vocês. 10 hábitos é muito. Por onde eu começo? Então deixa eu te dar 3 passos práticos, simples e aplicáveis ainda hoje. Primeiro, escolha apenas 2 desses 10 hábitos agora. Só 2. Aqueles que parecem mais fáceis, não os mais importantes. Fácil primeiro, porque o cérebro precisa de vitórias pequenas para construir confiança. 2 hábitos por 2 semanas. Depois você adiciona mais. Segundo, ancore esses hábitos a algo que você já faz. Isso se chama habit stacking, empilhamento de hábitos. Depois que eu escovo os dentes de manhã, eu bebo o meu copo de água. Depois que eu ligo o computador, eu faço a minha lista das 3 gratidões. Você não cria um novo comportamento do zero. Você encosta ele num comportamento que já existe. Terceiro, registre. Não precisa ser sofisticado. Um risco num papel, uma bolinha num calendário, qualquer marca visual que diga "eu fiz". Jerry Seinfeld, o comediante americano, manteve uma das carreiras mais longevas do entretenimento usando um método simples. Ele cruzava no calendário cada dia que escrevia. E a motivação se tornava não quebrar a corrente. Não quebrar a corrente. Você vai entender o poder disso na primeira semana. Antes de encerrar, eu quero deixar uma última imagem com vocês. Existe uma espécie de bambu chinês que, quando você planta a semente, não vê nada crescer por 4 anos. 4 anos de regar, de cuidar, de confiar, sem nenhuma evidência visível de progresso. E no 5º ano, esse bambu cresce 27 metros em 6 semanas. A pergunta que eu faço para vocês é: ele cresceu em 6 semanas ou em 5 anos? Os seus hábitos são as raízes que ninguém vê. E um dia, alguém vai olhar para você e dizer: como você mudou tão rápido? E você vai saber a resposta. Você não mudou rápido. Você apenas não desistiu enquanto as raízes cresciam. Comecem hoje.
Não segunda, hoje. Muito obrigado.